Está escrito nas Escrituras que devemos buscar as coisas do alto, aonde Cristo está assentado. Buscai as coisas do alto. Por que devemos? Né? Deus nos aconselha, nos indica buscar as coisas do alto. Porque Ele quer transformar-nos por uma renovação de mente, pelo nosso jeito de pensar, de como nós vemos as coisas, de como nós entendemos. Nós vamos passar por um novo entendimento, um nascer de novo. Ali está escrito que para conhecermos a boa, a agradável e a perfeita vontade de Deus, nós temos que prestar-lhe um culto racional, né? E esse culto racional oferecendo os nossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável, né? Que é um perfume, um cheiro suave, né? Então, como que nós vamos conhecer, né? Às vezes a gente diz que conhecer Deus. Que forma nós podemos conhecer a vontade de Deus, né? Se realmente queremos, né? Porque muitas vezes dizemos, mas não entendemos o que dizemos, né? Falamos por falar. Deus quer nos transformar, trazer-nos novidades de vida, né? Por isso que ele diz que o mal vem para matar, roubar e destruir, mas eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Por quê? As escrituras, que é o verbo, que é o eu sou, que é o verbo que se encarna, ele já está ali, pronto, né? Ele já tem uma trajetória para aquela pessoa que vai adentrar as escrituras. Deus já tem traçado a vida da pessoa que vai crer realmente. Está ali já, formado, né? Só que ela tem que ser concebida, tem que trazer para o existir aqui, né? A gente imagina um Deus, pronto, né? Ai, todo mundo me falou ali que já existe um Deus, que eu devo orar para ele, pedir, mas aí a gente não para pensar, a gente não para meditar e raciocinar. Que Deus é esse que tanto se falam? Então, quando a gente parar assim, ó, a gente parar e raciocinar, quem vai fazer a gente parar e raciocinar e meditar e refletir? A mente de Cristo. Por isso que a gente tem que buscar as coisas do alto, onde Cristo está sentado. Cristo, as Escrituras, Cristo, o Verbo que vai se encarnando naquela pessoa que crê, que medita, que reflete, que quer um Deus verdadeiramente, conhecê-lo. Isso se refere a uma pessoa que quer entrar ali no secreto, ver o que os olhos ainda não viram, o que os ouvidos não ouviram, nem chegou no entendimento humano. Mas o que acontece com a maioria, com quase todas as pessoas, pelo que eu tenho constatado, percebido e visto mesmo, nesses anos que eu estou aqui, nesse altar que eu edifiquei, meu Deus, há 20 anos eu estou nesse altar aprendendo daquele que é manso e humilde de coração, buscando as coisas do alto. É isso que eu fiz, eu fui buscando as coisas do alto. Eu assentei à destra do poder, né? Que as escrituras, fui meditando, fazendo as minhas obras pelas mãos, as minhas obras que é pela fé, porque não adianta a gente dizer que tem fé e a gente não produz nenhuma obra que dessa fé que a gente tanto se fala, né? Então a gente fala-se tanto em fé, mas a gente não vê nenhuma obra que é pela fé da pessoa, daquela pessoa tá falando, tenho fé, mas ela não mostra nenhuma obra nesta fé que ela diz que tem. Não, mas eu tenho fé porque eu oro um Deus ali, eu leio as escrituras ali, ou alguém lê para mim, ou eu pratico ali uma religião, um ritual, né? Alguma coisa. Eu acredito naquela crendice, eu faço determinadas coisas que me mandam ali, as tais religiões, né? Então existe muita coisa. A gente vê hoje, eu constato nesse mundo, nesses 20 anos que eu tô aí no altar do meu Deus, né, o adorando o Espírito em verdade, o conhecendo verdadeiramente, eu tenho visto, contemplado quantos enganos, quantas ignorâncias a respeito do Deus verdadeiro. Só tem Deus de disse-me-disse, só tem Deus de crendice, Deus de religiosidade, né? É como se Deus fosse um produto de venda, né? Deus se tornou um produto de venda.
É como se ele fosse um comércio mesmo. Por isso que ali nas escrituras tem aquela parte em que uma das virtudes ali vai sair derribando tudo. Virtude de Jesus. Ele falou: vocês transformou da casa do meu pai, vocês transformaram a casa do meu pai em casa de salteadores e ladrões. Sai derribando tudo. É isso que tem se feito. A casa, eu não falei que a casa do meu pai é casa de oração, né? Então, quem é essa casa? A palavra de Deus, que vai depois ela vai se encarnar na pessoa. Mas o que que as pessoas têm feito com isso? Não tem nenhum temor com a palavra de Deus, é o que eu tenho constatado, não há temor. Como ele diz lá em Malaquias, se eu sou o pai, cadê a minha honra? E se eu sou o Senhor, cadê o meu temor? Verdadeiramente, né? Ele está perguntando: até quando vocês vão transformar a minha glória em infame? Até quando? Se eu sou o pai, cadê a honra? E se eu sou o Senhor, cadê o meu temor? Então, não sei, ele diz: não, vocês não têm mostrado o pai, vocês não têm mostrado o Senhor. E as pessoas vão caindo, vão indo aí, ó. Tudo que fala vai acreditando. Faz isso, agora vai para aquele lugar, agora faz tal coisa e tal coisa. Não, vai para aquela religião, vai para outra, vai para aquela outra, vai para mais uma, mais sei lá quantas. Então, por isso que ele diz: busca as coisas do alto. Em primeiro lugar, busca o reino e sua justiça. Por quê? As demais coisas vai ser acrescentado depois. Porque quando eu adentrar as escrituras, eu ficar nesse meditar verdadeiramente, nesse conhecimento com entendimento, trazendo a sabedoria de Deus. Porque se eu não trouxer o conhecimento da fé para dentro do meu ser, eu vou ficar com esses enganos aí, com as crendices, com as religiosidades, com os padrões, com as tradições, só com isso. Aí a gente fala: Deus, eu acredito em Deus, mas nossa, eu tenho uma fé em Deus, mas eu creio em Deus. Cadê suas obras? Né? Aí a pessoa: mas tal coisa eu pratico, eu creio, eu oro, eu faço isso, eu não sei quantas coisas eu oro ali. Então isso não é crer em Deus verdadeiramente, não é. A gente tem que chegar a esse conhecimento com entendimento, de uma vez por todas. A gente refletir e falar: como assim? Nossa, eu falo que creio em Deus, eu falo nossa, tais coisas acontecem pela permissão de Deus. Tantas as coisas a gente vê. As pessoas costumam falar: ai, tal coisa aconteceu pela permissão de Deus, ai, Deus criou isso, criou aquilo. Não sabe-se nada de Deus. Fala por falar, fala só de boca, fala porque alguém ensinou, porque alguém, né, fez, eu também faço. Então, na verdade, o que se vê hoje? Cópias, né? Cópias. Os lugares aí, todos que diz que cultuam a Deus, são, na maioria, tudo coisas de seres humanos, invenções humanas, tudo cópia. Ah, porque, nossa, agora, né? Agora a onda é fazer isso e fazer aquilo. Não, mas que agora isso que dá certo. Aí vão fazendo fórmulas, vão fazendo jeitos de atrair. Ah, mas agora Deus se manifesta assim. Nossa, mas porque agora o poder de Deus é fazer tal coisa e tal coisa. Não, é porque agora tem que cumprir isso, aquilo, mais aquilo outro, mais sei lá o quê. Aí até quando a gente vai ficar nessa, acreditando nessas coisas? Até quando? Então a gente tem que despertar, acordar, buscar as coisas do alto, onde Cristo está sentado. Buscar as coisas do alto é a gente mesmo meditar nas escrituras, a gente ter um altar na gente mesmo. Eu mesma vou orar, eu mesma vou meditar nas escrituras, eu mesma vou ter o interesse de entrar ali no secreto para saber o que está ali, trazer em público. O conhecer de um Deus verdadeiro. Ele diz que ele é o verbo, ele diz: quem crê em mim, como diz as escrituras, fluirão no seu interior de rios de água viva. É como diz as escrituras, não como diz crendices, não é como diz religiosidades, não é como diz padrões, não é como diz tradições e tantos ensinos humanos. É como diz as escrituras. Ele diz: quem crê em mim, como diz as escrituras. Ele deixou bem claro: como diz as escrituras, fluirão no seu interior rios de água viva. Ele diz: eu sou as fontes de água viva, né? Então ele falou que ele é as fontes. Ele quem? O verbo se encarna, as escrituras. Então vamos querer buscar o reino e a sua justiça em primeiro lugar, para que as demais coisas não sejam acrescentadas. Tudo que precisamos saber para não sermos mais cópias, para sermos a multiforme sabedoria, a diferença. Não
todo mundo igualzinho, todo mundo com o mesmo, fazendo as mesmas coisas. Ah, porque agora aquele lugar falou que é para mim fazer esse ritual. Ah, porque aquele outro lugar falou que agora eu tenho que ficar ali todo dia, fazer tal coisa e tal coisa. Ah, mas aquele outro lugar também falou que eu tenho que permanecer ali, fazendo aquelas coisas, aquelas doutrinas, aquelas regras. Por que não vai lá saber de Deus o que Deus requer de cada um de nós? Por que nós não vamos, nós mesmos não temos esse compromisso e fazemos uma aliança com o nosso Deus, verdadeiramente, para o conhecê-lo em espírito e em verdade? Porque ele falou que ele procura, ele está procurando esses. Tá difícil de achar, né? Tá difícil Deus achar os verdadeiros adoradores que adoram ele em espírito e em verdade. Tá muito difícil, né? Mas para adorar as outras coisas, nossa, né? As pessoas adoram uma coisa e outra, né? Então, ele falou que Deus fala que a glória dele não dá para ninguém. Então, o conhecer dele é para aquela pessoa. Ele diz que o temor dele é para aqueles. O temor não, o segredo do Senhor são para aqueles que o amam e temem ele, né? Então, ele se revela para os pequeninos, para aqueles que se tornam crianças que vão conhecer o reino de Deus bem pequenininho, porque foi-lhes dado um menino, está escrito, né? O menino vos lhe deu, o menino Jesus, que vai crescendo em graça e sabedoria, né? E vimos o seu, depois ele se encarna na gente, a gente vai ver a glória dele como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. É isso que todo mundo está precisando fazer. Reconhecer, né, que estamos enganados, que estamos sendo apenas cópias. Aí a gente fica aqui achando que, ai, mas eu faço aquilo ali, eu compro ali, tá? A gente acha que a gente tá certo. Eu dou dízimos e ofertas, eu compareço naquele lugar, eu fico ali sentado ouvindo o pastor, sei lá mais quem, outra pessoa, né? Padre, seja lá quem for, né? Então, quem que a gente. As pessoas ouvem todo mundo, né? Mas ouvir o seu Senhor, ouvir o seu próprio Deus, as pessoas não querem, né? Ah, mas porque idolatram, né? Idolatram um padre, ou idolatram um pastor, ou sei lá, mais outras coisas por aí que a gente sabe que idolatras, né? Então, mas o seu Deus tem uma devoção pelo Deus vivo, verdadeiro. A gente vê muita devoção. Nossa, a gente fala, nossa, aquela pessoa é de fé, de Deus, é religiosa. Olha que glória, nossa, que maravilha. Mas o Deus verdadeiro mesmo não tem nenhuma devoção. Não dá honra para o Deus verdadeiro, não dá glória, não tem temor pelo Deus verdadeiro. E quem vai sofrer? Será que quando a gente pratica essas coisas, quem vai sofrer aí as consequências disso que a gente está fazendo somos nós mesmos? Nós vamos ser afetados, nós vamos fazer mal para nossas próprias almas. É como se nós estivéssemos vendendo a nossa alma para o diabo, né? Muitas pessoas não reconhecem que estão dando as suas almas para o mal, entregando as suas vidas nas mãos de qualquer um, sendo que Deus é liberdade, sendo que Deus é amor, Deus é bondade, né? Determinada passagem ele chora, olha para Jerusalém, chora. Ô Jerusalém, se vocês soubessem que eu queria abrigar vocês debaixo das minhas asas, como uma galinha abriga os seus pintinhos, mas vocês não quiseram. Infelizmente, vocês não quiseram. Por isso que diz que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. É aquele. Mas quem quer ser aquele? Nossa, mas eu adoro esse salmo, maravilha! Eu quero o Senhor e meu pastor, nada me falte. Eu posso tudo naquele que me fortalece. Eu quero estar ali no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente, né? Será que é mesmo? Que é nada. Fica atrás de disse-me-disse, de crendice, de religiosidade, de sei lá mais o quê. Voltemos ao Deus verdadeiro. Voltemos a buscar as coisas do alto, as coisas que edificam, as coisas que convêm. Graça, laituque, nessera, lover.